Jornal. Câmara dos Deputados. Presidente Arthur Lira defende controle melhor do número de vacinados. Ministro da Saúde afirma que ciência é parâmetro no combate à pandemia. Comissão convoca ministro da Defesa para prestar esclarecimentos sobre compras. Boa noite. A Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados aprovou a convocação do ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, para prestar esclarecimentos sobre compras com supostos indícios de superfaturamento na pasta chefiada por ele. A convocação torna a vinda à comissão obrigatória. O não comparecimento no prazo de 30 dias após receber o ofício caracteriza crime de responsabilidade. Mais informações com Ana Raquel Macedo. O requerimento do deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, foi apoiado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e aprovado simbolicamente, sem nenhum voto contrário. Na reunião em que o pedido foi aprovado, Vaz destacou que, segundo dados do portal de preços do Ministério da Economia, foram licitados em 2020 pelo Ministério da Defesa 1.200.000 quilos de filé mignon, 438.000 quilos de salmão, 140.000 quilos de lombo de bacalhau, 700.000 quilos de picanha e 80.000 cervejas. Claro que esse número não se refere exatamente ao que foi adquirido, porque nem sempre o que foi aprovado como de um processo de compra, ele é na totalidade adquirido, mas chamou a atenção. O deputado Elias Vaz também citou indícios de superfaturamento. Eu vou citar aqui dois exemplos, uma compra de picanha, que numa quantidade de mais de 13.000 quilos, o valor de R$ 84,00 o quilo da picanha. E também um de alcatra, esse foi uma quantidade de 65.000 quilos, a R$ 82,00 o quilo da alcatra. Isso em plena pandemia. O deputado lembrou ainda que o PSB já entrou com representação sobre o caso no Tribunal de Contas da União e na Procuradoria-Geral da República. À época em que foi noticiado o caso na imprensa, em fevereiro, o Ministério da Defesa, em nota, disse que iria apurar as compras, mas ressaltou que existe diferença entre processos de licitação e compras efetivamente realizadas. Destacou ainda que, diferentemente dos civis, os militares não recebem auxílio alimentação e que as Forças Armadas são responsáveis por prover alimentação balanceada a 370.000 militares da ativa em todo o país. Além da Comissão de Fiscalização Financeira, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional também quer ouvir o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto. Mas no caso da Comissão de Relações Exteriores, foi aprovado um convite e não uma convocação ao ministro para falar sobre as prioridades da pasta. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo. Saúde. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que o Ministério da Saúde tenha mais controle no número de brasileiros vacinados. Na opinião do presidente, o controle ajuda a coordenação das entregas dos imunizantes e uma organização mais efetiva do Plano Nacional de Imunização. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações. Lira participou da primeira reunião do comitê formado por Executivo e Legislativo para coordenar os trabalhos de combate à Covid-19. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também participaram do encontro nesta quarta-feira. Arthur Lira destacou que já foram distribuídas 34 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no país e apenas 18 milhões foram aplicadas. O presidente da Câmara explicou que essas informações ajudam no controle sanitário da pandemia, já que alguns estados podem ter estoques que poderiam, em tese, ser redistribuídos a outros entes que precisam de imunizantes. Que o nosso problema é vacinar e esse é o nosso foco, mantendo um contato direto para que a entrega dos IFAs não deixem de acontecer no Brasil, contato direto com as unidades produtoras brasileiras, acompanhando com todo zelo a dedicação do Ministério da Saúde em aquisição de novas vacinas, em aquisição de insumos, em aquisição de equipamentos, para que a população brasileira vá sabendo constantemente o que vem acontecendo. Momento de muita dificuldade, mas que, como disse o presidente Rodrigo Pacheco, por exemplo, é de muita concentração na união de esforços, para que todos juntos consigamos encontrar um único caminho, que é o caminho de superarmos essa crise. Lira também defendeu que a iniciativa privada tenha acesso a imunizantes. Ele garantiu que a discussão sobre esse tema será transparente no parlamento e afirmou que não haverá conflito de interesses.
O presidente da Câmara lembrou que o governo já contratou mais de 500 milhões de doses para todos os brasileiros e, portanto, a iniciativa privada pode buscar vacinas de forma mais ágil e contribuir com a cobertura vacinal no país. E qualquer brasileiro vacinado é um a menos na estatística que pode correr risco de contrair o novo vírus. Nós temos que alargar, que avançar no sentido de dar maior cobertura, ajudar as políticas públicas, fortalecendo o SUS, mas essencialmente nós estamos num momento de guerra. E na guerra vale tudo para salvar vidas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, trouxe a demanda dos governadores. Segundo ele, os representantes dos governos estaduais defendem uma atualização do Plano Nacional de Imunização para garantir a vacinação prioritária aos professores e profissionais de segurança pública. Outro ponto levantado pelos governadores foi a centralização dos insumos hospitalares nas secretarias estaduais. Pacheco também ressaltou a importância de um discurso único de combate à pandemia, focado na ciência, na medicina e na gestão pública. É muito importante a comunicação, que haja um alinhamento da comunicação social do governo, da assessoria de imprensa do presidente da República, no sentido de haver uma uniformização do discurso, de que é necessário se vacinar, de que é necessário usar máscara, de que é necessário higienizar as mãos, de que é necessário o distanciamento social, de modo a prevenirmos o aumento da doença no nosso país. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que já há 560 milhões de vacinas contratadas, mas destacou que há ainda carência de insumos e de imunizantes em nível internacional. Queiroga disse que há ainda a possibilidade de novas vacinas serem incluídas no plano nacional, como a Pfizer e a russa Sputnik. O ministro esclareceu, além disso, que em relação à vacina indiana Covaxin, é necessário resolver questões regulatórias. A Agência de Vigilância Sanitária negou o certificado de boas práticas ao laboratório fabricante do imunizante indiano. Porém, segundo Queiroga, isso poderá ser resolvido em breve. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Lídice da Mata, do PSB da Bahia, registra os mais de 300 mil mortos pela Covid no Brasil e a possibilidade de o número aumentar em 100 mil no mês de abril. Segundo a deputada, essa é a projeção feita por especialistas diante de um processo de vacinação hesitante. Lídice da Mata responsabiliza o governo federal por se recusar a comprar imunizantes no período correto de encomenda e prevenção. A deputada observa que alguns países, como os Estados Unidos, já estão vacinando pessoas com 30 anos de idade. José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, avalia que a crise sanitária se agrava porque o governo federal é incapaz de promover uma política preventiva de combate à pandemia. José Ayrton Félix Cirilo argumenta que o presidente Bolsonaro não liderou uma ação articulada com os entes federados e, além disso, minimizou a gravidade da situação. Para o deputado, a disputa política vem causando a maior crise da história brasileira. As comissões de Seguridade Social e Família e de Direitos Humanos e Minorias da Câmara realizaram audiência pública para ouvir o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O ministro colocou como prioridades no combate à pandemia do coronavírus o segmento de parâmetros científicos e protocolos unificados, o Comando Nacional das Ações em articulação com secretarias estaduais e municipais e uma comunicação mais efetiva com a sociedade. O repórter Cláudio Ferreira traz mais detalhes sobre as declarações de Marcelo Queiroga. Ao participar de audiência pública junto com o secretariado, ele reafirmou que tem autonomia para escolher o corpo técnico do Ministério da Saúde. Também ressaltou a importância do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Acusou a indústria farmacêutica de formar um oligopólio e reconheceu a importância de que o governo federal tome a frente no esforço para conseguir oxigênio e medicamentos que estão em falta, mesmo que essa prerrogativa seja dos municípios. O ministro da Saúde foi questionado pelos deputados sobre o cronograma de vacinação, a logística de distribuição e as negociações para a compra de imunizantes. Ele declarou que o Ministério já contratou 562 milhões de doses e pretende acelerar a vacinação.
A previsão é que no mês de abril o país receba 22 milhões e meio de doses. Mas Marcelo Queiroga lembrou que as entregas estão sujeitas a atrasos. Esse é o objetivo, oferecer vacinas para que, com a logística própria e a operacionalização pelas secretarias municipais de saúde, nós consigamos imunizar a nossa população. Qual é o nosso principal problema? É que nós não temos uma regularidade dessas doses aqui conosco no Ministério da Saúde, e essa distribuição ela é feita logo que essas doses de vacina elas chegam ao país. O novo ministro reforçou a importância de medidas restritivas, como o uso de máscaras e o isolamento social. Muitos deputados elogiaram essas orientações, mas criticaram as posições contrárias do presidente Jair Bolsonaro às medidas. Os deputados pediram a inclusão de categorias nos grupos prioritários de vacinação e demonstraram preocupação com o enfrentamento das sequelas da Covid-19 e das variantes do coronavírus. Também reclamaram da falta de recursos humanos nos hospitais, da habilitação insuficiente de leitos e do fechamento de hospitais de campanha. Outra preocupação salientada pelos parlamentares foi sobre o orçamento para a área de saúde. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, apontou que os recursos diminuíram 22% em relação ao ano anterior. O orçamento do Ministério da Saúde reduziu mais de 36 bilhões. Como é que o Ministério da Saúde vai cumprir as suas metas e garantir o enfrentamento necessário com esse orçamento? Nós vamos estar ao seu lado para recompor, lutar pela recomposição do orçamento. Inclusive, o Brasil deve ser o único país do mundo que, numa crise sanitária dessa proporção, corta os recursos para a saúde. Vários integrantes das duas comissões cobraram a posição do Ministério sobre o tratamento precoce da Covid-19 e o uso de remédios como a cloroquina sem comprovação científica. O ministro Marcelo Queiroga defendeu a autonomia dos médicos, mas informou sobre as providências a respeito do tratamento precoce. A Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, em parceria com as sociedades científicas e o professor Carlos Carvalho, da Universidade de São Paulo, estão elaborando um protocolo assistencial onde todos esses fármacos aqui, que estão questionados, inclusive cloroquina, hidroxicloroquina, zinco, azitromicina, ivermectina, todas as evidências que existem acerca desses produtos, com a qualidade da evidência e o grau de recomendação, serão postos de maneira clara. O deputado Dr. Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, pediu a união em torno de um objetivo comum: a rapidez na vacinação e a proteção da população. Conte com o trabalho do parlamento. Estaremos unidos somente com a União Nacional, com a ciência, com um discurso firme para a população entender que ela precisa usar máscara, que ela precisa seguir as medidas de higiene e manter o distanciamento social, é que a gente pode vencer. O novo ministro da Saúde declarou que a participação da iniciativa privada na compra de vacinas só será bem-vinda se aumentar a oferta de imunizantes. Ele também se disse contrário à contratação de profissionais formados no exterior que não tenham feito a revalidação do diploma. Marcelo Queiroga acrescentou que o Ministério vai trabalhar fortemente para que não haja necessidade de implantar o chamado lockdown, com a suspensão de atividades para evitar a transmissão do vírus. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, é contrário ao isolamento social e os efeitos que o confinamento pode causar. Ele cita como exemplo o comportamento do policial militar que foi morto após atirar contra os próprios colegas. General Girão alega que o lockdown pode causar distúrbios emocionais e afirma que o isolamento não está sendo capaz de evitar mais mortes. Ele defende ainda tratamento preventivo contra a Covid-19. Já Padre João, do PT Mineiro, critica quem defende a abertura do comércio em meio ao maior pico da pandemia já registrado, com mais de 3.000 mortes diárias. Ele atribui o cenário caótico da saúde pública à falta de insumos para intubação, falta de oxigênio e a ausência de um plano efetivo de vacinação. Padre João lembra que a Páscoa é um momento de reflexão, empatia e sensibilidade para enxergar os milhares de desempregados e os que estão morrendo nos corredores dos hospitais por causa da doença. Votação. O plenário da Câmara aprovou propostas relacionadas à pandemia. Uma delas prorroga até 31 de julho o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2021.
O projeto ainda tem que ser analisado pelo Senado Federal para ter validade. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as votações e tem mais detalhes. Com isso, os contribuintes têm 90 dias a mais para cumprir essa obrigação fiscal, já que o prazo oficial da Receita Federal termina em 30 de abril. O cronograma de restituições do imposto de renda está mantido, com previsão de primeiro lote para 31 de maio. O autor da proposta, deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, justifica a necessidade de prorrogação do prazo de entrega da declaração do imposto de renda diante do agravamento da pandemia. Imagina pessoas, num momento tão grave como este, circulando pelas ruas, repartições, em busca de nota fiscal, de documento. Todos nós ter a compreensão deste momento e saber que isso não prejudica em nada o fisco federal. Até porque aqueles que já declararam vão receber a partir de maio. Isso se mantém, a sua devolução. Mas aqueles que vão declarar e precisam ainda de algum documento ou de alguma circulação em busca dessa papelada, isso fica prorrogado. E vários contabilistas do Brasil manifestaram apoio ao projeto. O relator, deputado Marcos Aurélio Sampaio, do MDB do Piauí, alterou o texto para permitir até 31 de julho o pagamento da cota única ou das cotas vencidas do imposto de renda sem acréscimo de juros ou de outras penalidades. Sampaio ainda lembrou que cerca de 10 milhões de declarações já foram entregues e que muitos contribuintes vão seguir o prazo original. No ano passado, o prazo de entrega da declaração também havia sido prorrogado, mas por iniciativa da própria Receita Federal. Os deputados também aprovaram o projeto que permite aos micro e mini geradores de energia darem créditos de excesso de energia elétrica para 53 atividades essenciais. Entre as atividades beneficiadas estão as de hospitais, asilos de idosos, entidades filantrópicas, segurança pública e telecomunicações, que poderão ter ao mesmo tempo maior garantia de fornecimento de energia e alívio na conta de luz durante a pandemia. Esse crédito vem do atual regime de micro e mini geração distribuída, que permite ao próprio consumidor gerar energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a solar e a eólica, por exemplo, e fornecer o excedente para a empresa concessionária ou permissionária de energia. O relator, deputado Daniel Treziciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, cita duas alterações que fez no texto original. Primeiramente, inserimos dispositivo que restringe as doações de créditos entre clientes localizados em uma mesma área de concessão. Essa medida está alinhada aos requisitos do atual sistema de compensação e possibilitará implementação célere do mecanismo de doação. Adicionalmente, alteramos também um pouco o prazo de regulamentação da matéria, para algo que não desconsiderasse a urgência na implementação desse mecanismo. A liderança do governo alertou quanto a eventuais vetos, já que muitos dos potenciais doadores de créditos de energia estão em diferentes classes tarifárias, o que pode gerar distorções no faturamento da concessionária. Já o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, e um dos autores da proposta, garantiu que o texto aprovado não traz custos nem para a sociedade, nem para o governo. A Câmara ainda aprovou uma proposta para permitir que estados e municípios usem em 2021 os saldos de anos anteriores dos fundos de saúde e de assistência social. Juntos, esses fundos acumulam 23 bilhões e 800 milhões de reais, dos quais 9 bilhões e meio de reais para os estados e 14 bilhões e 300 milhões de reais para os municípios aplicarem na saúde neste período de pandemia. O relator da proposta, deputado Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo, explica o esforço para aumentar os recursos contra a pandemia. Ressaltamos que não envolvem recursos da União, ou seja, não trazem impacto orçamentário e financeiro às receitas ou despesas públicas. Câmara e Senado já haviam aprovado proposta semelhante em março do ano passado, mas a lei só permitiu o uso dos saldos desses fundos até dezembro. Como a pandemia continua e piora a cada dia, foi necessário estender o prazo de remanejamento até o fim do ano. A mesma proposta altera leis sobre refinanciamento de dívidas de estados com a União, o que gerou polêmica em plenário e alertas quanto a suposto desrespeito aos parâmetros de responsabilidade fiscal. As três propostas aprovadas pela Câmara seguiram para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.